Fala pessoal, tudo bem? Professor Alexandre Quadra aqui e hoje eu vou mostrar a queridinha do momento, que é essa resina aqui da Neo Spectra com a cor BW. Vou mostrar a manipulação dela e como que ela tem uma cor bonita de dentes clareados naturais. Se liga nesse vídeo. Pessoal, então vamos lá. Essa resina aqui é a resina A1, que é uma resina de esmalte com cor universal e que ela corresponde às cores A1, B1 ou C1 da escala Vita. Então é muito interessante a proposta da resina Neo Spectra. Eu vou pegar aqui um incremento e a gente vai ver como que a manipulação dela é bem interessante. Então, pessoal, olha só. Essa aqui é a resina Neo Spectra cor A1 de esmalte e veja como essa esculpibilidade é incrível. Com pequenos incrementos, com pequenos movimentos, a resina ela te obedece. Então, ela tem uma esculpibilidade muito interessante. Ela não é nem mole demais e nem consistente demais. Ela é muito legal de trabalhar. Tenho certeza que vocês vão se adaptar com essa resina aqui, além dela ter uma cor super bonita. Eu vou polimerizar para que vocês vejam a diferença que dá depois de polimerizado. E reparem no brilho dessa resina. Ela é uma resina nanohíbrida com partículas esféricas. Então você veja que mesmo antes da gente polimerizar, a gente já consegue visualizar esse polimento, esse brilho dessa resina, essa característica dessa resina. Pessoal, então aqui eu peguei um incremento da resina de dentina da Neo Spectra, a dentina D1. Eles trabalham com apenas duas cores de dentina, a D1 e a D3, e você consegue resolver todos os casos do seu consultório. Então vamos ver como é que é a opacidade dessa dentina. Olha como é que a esculpibilidade é interessante. Olha, comparado com esmalte, que a gente consegue ver a diferença, fica uma cor mais cromatizada, com mais opacidade. Uma resina bem interessante, você viu, não gruda na espátula, tá? Em nenhum momento eu limpei a espátula e olha como é que a gente consegue trabalhar. Perfeito? Pessoal, essa daqui é a resina de efeito da Neo Spectra Corea 1. É a única resina de efeito desse sistema. Então tem uma cor bem interessante. Vou botar aqui sobre o esmalte e a dentina. O esmalte está aqui, a dentina está aqui, para a gente acompanhar o efeito óptico que a gente vai ter. Tá? Então reparem, ó, que conforme a gente vai deixando bem delgado, vai ficando com um aspecto bem legal, uma translucidez intermediária. Não é nem muito translúcido e nem muito leitoso. Eu acho que é uma translucidez ideal para a gente ter nesse tipo de resina, que a gente pode trabalhar tanto na concha palatina com essa resina, eu posso usar ela como resina de efeito entre os mamelos e posso também utilizar essa resina numa estratificação sobre a dentina. Não tem o menor problema, dependendo do efeito óptico que a gente quer. Perfeito? Pessoal, esse incremento aqui é da resina BW, a cor deles para dentes clareados naturais. Vamos ver aqui, numa manipulação, como é que se comporta de maneira... Como é que é o comportamento óptico dessa resina. Então, veja que é a mesma esculpibilidade, uma esculpibilidade bem interessante, fácil de trabalhar, e olha como é que ela tem uma cor bonita. Então, para vocês verem a diferença, aqui eu estou mexendo numa resina da cor BW, tá? Um clareado natural, e aqui a gente teria uma resina A1, que se comporta como A1, B1 e C1. Então, olha como é que ela tem uma cor mais bonita, uma cor mais clara, uma cor menos saturada. Perfeito? Então, aqui, gente, BW, A1, D1 de dentina e E1 de efeito. Essas são as três opacidades que a gente tem no sistema da Neo Spectra. Pessoal,
Então aqui estão as 4 cores que a gente testou nos 2 fundos que a gente tem, né? Simulando o fundo preto da boca, o fundo escuro da boca e o sobre o dente. Então, como é que está a ordem aqui? Ó? Isso aqui é a resina E1 de esmalte, de efeito. Veja que ela tem uma translucidez bem interessante, ela passa uma luz, ela não é nem pouco translúcida, nem muito translúcida. É a translucidez ideal. Com essa translucidez intermediária, a gente consegue usá-la como se fosse uma resina de esmalte também, dependendo de o que a gente quiser naquela estratificação. Essa segunda aqui é a resina de esmalte. Você veja que ela passa um pouco de luz, a gente consegue enxergar aqui ainda um pouco do fundo escuro, então é uma resina que ela é um esmalte mais leitoso, também bem interessante. Essa daqui é D1, que é a característica de uma dentina do sistema da Neo Spectra. Então veja que ela conseguiu uma opacidade bem legal, bloqueando quase que totalmente esse fundo escuro. Não chega a ser uma dentina opaca. Ela é uma dentina de uma média alta opacidade. E ela consegue ter um bloqueio desse diferença de fundo bem legal. E aqui a cor lançamento, a cor que eu acho mais bonita, que é a resina BW para dente clareado. E olha como é que é a sacada dessa resina. Por que eu falo que é uma resina para dentes clareados naturais? Porque não é aquele dente branco que fica artificial. Porque quanto mais branco, mais opaco. E esse opaco não mostra a translucidez do dente. Então veja, quando a gente tem um branco na medida certa, ele confere uma translucidez. Eu ainda enxergo um pouquinho dos 2 diferentes fundos, tá vendo? Comparado aqui, por exemplo, com esse esmalte de efeito. Então, olha lá, pessoal. Aqui seria BW e olha aqui é E1 de efeito. Então, eles conseguiram uma translucidez / opacidade bem interessante para esse esmalte de dente clareado. Então, gente, BW, fica a dica, resina da Neo Spectra, lançamento, uma cor lindíssima.